Nosso texto básico é Filipenses capítulo 2, versos 12 a 16. O título da mensagem é Desenvolvendo a Nossa Salvação. Para uma compreensão melhor do texto que nós queremos destacar, antes dele, a título de introdução, nós queremos começar do início do capítulo. Nos primeiros 4 versos nós vemos a importância da unidade do corpo de Cristo. O texto diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. A si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Muito bem. Esse texto, embora não fale sobre o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, este entendimento está implícito. Ele nos chama a atenção para o fato, faz uma pergunta, não é bem uma pergunta. Se existe alguma exortação em Cristo? E a resposta é óbvia, claro que existe. E exortação aqui tem um sentido de encorajamento. Se existe algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, olha, tudo isso nós encontramos em Jesus. Tudo isso caracteriza Jesus. E nós devemos, então, estar conscientes de que temos isso através de Jesus. E ele faz um apelo. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso caracteriza o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós não devemos considerar devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Também não significa que devamos nos sentir inferiorizados a ninguém, mas que devemos dar honra a cada pessoa que está ao nosso redor, reconhecendo que os membros do corpo, embora diferentes, têm funções específicas e importantes, e cada pessoa é importante no seu devido lugar. E nós não devemos ter em vista aquilo que é nosso ou nosso interesse pessoal, mas também o que é dos outros. Ou seja, devemos ter interesse pelo que somos como corpo de Cristo. Eu queria que alguém visse aqui atrás, porque tem conversa aqui e eu gostaria que isso não estivesse acontecendo. Por favor. Logo depois é ressaltado o exemplo de humildade de Jesus, caracterizado pela obediência perfeita. Texto que nós já temos trabalhado aqui muitas vezes e de muitas maneiras. Os versos 5 a 11 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós já vimos isso inúmeras vezes, nosso exemplo perfeito de obediência é o próprio Cristo Jesus. Assim ele é chamado aqui pelo apóstolo Paulo. E ele mesmo sendo Deus, ao se fazer homem, se fez escravo do Pai. A palavra escravo não significa algo com conotação pejorativa. Aqui fala de alguém que não tem vontade própria. Embora Jesus tivesse vontade própria, ele não fez a sua vontade, mas fez a vontade do Pai. É o que ele deseja que nós façamos, é o que ele deseja que nós sejamos. Jesus é o exemplo para que nós o imitemos. Por isso que desde o início do texto, ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Hoje de manhã nós estamos falando sobre a maneira de pensar. Nossos pensamentos devem ser levados cativos à obediência de Cristo. Então devemos estar reestruturando os nossos pensamentos para conformá-los aos pensamentos de Cristo, aos pensamentos de Deus, consoante a sua mesma palavra. Pois bem, foi porque Jesus, ao se fazer homem, se fez escravo do Pai, e que o Pai o fez Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso que o texto exalta Jesus, dizendo, por isso também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, assim introduzindo, nós chegamos ao texto que queremos destacar nesta noite, onde aprendemos que, primeiro, devemos ser obedientes na presença e na ausência de quem é autoridade sobre nós. Quando nós nos referimos a Jesus, ele estava sujeito à autoridade do Pai, era obediente à autoridade do Pai, e nós, na condição de membros do corpo de Cristo, devemos ser obedientes àqueles a quem Deus constitui como autoridade sobre nós. O texto diz assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para os destinatários dele, que não estavam com ele naturalmente, por isso que ele escreveu esta carta. E ele ele insiste com eles para que eles continuem sendo obedientes, tanto na ausência dele, como eles eram quando ele estava presente. Então, ele insiste na necessidade de sermos, eu e você, obedientes na presença dos que são autoridades sobre nós, quer elas estejam presentes, quer elas estejam ausentes. Este é um ensino de várias cartas do apóstolo Paulo. E também do apóstolo Pedro. Mas eu vou citar apenas um exemplo, porque eu poderia citar muitos. Mas em Efésios 6, 5 a 8, quanto a vocês, servos, já falamos muitas vezes aqui, é uma referência àqueles que eram escravos de seus senhores, e aqui a escravidão era literal. Então a recomendação é que eles obedecessem a seus senhores, aqui na terra, com temor e tremor. E que eles fizessem isso com sinceridade de coração, não com sinceridade de coração, como a Cristo. Então eles tinham que ter em mente aquilo que nós temos enfatizado aqui vez após vez. Nós não obedecemos a homens, estamos obedecendo a Cristo quando obedecemos àqueles a quem Ele constituiu
como autoridade sobre nós. E ele acrescenta, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo. Literalmente está escrito como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, ele enfatiza a importância de fazermos tudo de coração, porque esta é a vontade de Deus. Ele disse ainda, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Hoje nós não somos escravos de ninguém, somos seres livres, graças a Deus por isso, mas nós somos escravos de Cristo, não porque nos foi imposto, mas porque nós assim quisemos, porque assim escolhemos, fomos atraídos por Ele, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Ele que deu a sua própria vida por nós. Então, de coração inteiro, nós nos damos a Ele e nos fazemos escravos dEle. Agora, existe uma diferença entre dizer isso e viver isso. E é o que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar. Por isso que ele disse também, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Obedientes a quem? Ao apóstolo Paulo, que era, por assim dizer, autoridade sobre eles, autoridade espiritual sobre eles. A palavra apóstolo significa alguém enviado com uma missão em nome de outrem. Daí vem a palavra missionário. E já tenho dito também aqui muitas vezes que essa palavra hoje tem muito mais aplicação no contexto de missões, alguém que recebe uma missão, enviado em nome de outrem, essa outra pessoa é o próprio Cristo, com uma missão. Nós somos chamados a ser obedientes àqueles a quem o Senhor comissionou sobre nós. Da mesma forma, cada autoridade é alguém enviado com uma missão em nome de Deus. Quer elas saibam, quer elas não saibam. É isso que a palavra de Deus nos ensina, especialmente em Romanos, capítulo 13. Se eu não estou enganado, é no capítulo 13 mesmo, onde nós lemos o que eu quero ler agora. 13:1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. É por essa razão que nós devemos nos submeter a toda autoridade constituída por Deus. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, e cabe aos filhos obediência aos seus pais. Isso foi estabelecido por Deus, e a palavra de Deus é muito clara em nos ensinar isso. No texto que nós, de Efésios capítulo 6, diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Essa é a promessa que Deus dá aos filhos, e o ensino é que nós sejamos obedientes. Isso desde as Escrituras do Velho Testamento até os nossos dias. Por isso que esse texto veio a ser confirmado no Novo Testamento. Por esta razão, nós devemos nos submeter a toda e qualquer autoridade constituída por Deus. Em segundo lugar, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor.
O texto diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. É preciso que nós digamos, embora não seja um assunto novo, que a salvação é instantânea no nosso espírito quando cremos em Jesus. É por isso que Atos 15, 11 diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. O texto está se referindo a, quando diz nós somos salvos, está se referindo aos judeus, tanto quanto os gentios, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Não só nós, mas eles também são salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz somos salvos. Mas o Romanos 8, 24 diz, porque na esperança fomos salvos. Não diz que seremos salvos, mas diz que fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Então o texto diz, porque na esperança fomos salvos. Eu repito, fomos salvos. É algo que já aconteceu com aqueles que creram em Jesus. Romanos 10, 9 e 10 explica como isso acontece. Diz assim: se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como é que alguém é salvo? Quando ele crê com o coração e com a boca ele confessa, para que ele seja justificado. O texto diz: se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que é preciso para alguém ser salvo? Fazer o que ele está recomendando, confessar com a boca e crer com o coração. Mas, então, a salvação é instantânea no nosso espírito, mas a salvação é um processo na nossa mente durante toda a nossa vida terrena. Ela é continuamente, ela precisa ser continuamente renovada. Hoje pela manhã nós falamos sobre a necessidade de levar os nossos pensamentos, recapturá-los e levá-los à obediência a Cristo. Ou a obediência de Cristo, a mesma obediência que Cristo teve. Isso significa que os nossos pensamentos devem ser os que estão estabelecidos na palavra de Deus, no ensino de Jesus Cristo. Nós devemos fazer aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele disse que nós devemos fazer. Então, nesse sentido, a salvação é um processo na mente. É aquilo que nós chamamos, e as Escrituras também chamam de renovação da mente. É por isso que Filipenses 2,12 diz assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, fala de um desenvolvimento, algo que precisa ser desenvolvido. É o texto que nós estamos vendo agora. Mas salvação também está por vir. Por isso é também futura, ou seja, no corpo, quando Jesus voltar. Nós somos salvos no espírito, somos continuamente renovados na mente, e seremos salvos também no corpo, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então nós temos que receber um corpo novo. Isso ocorrerá por ocasião da volta de Jesus. Quer tenhamos morrido fisicamente, quer estejamos vivos. Os que estiverem vivos serão transformados, os que já morreram serão ressuscitados dentre os mortos e receberão um corpo glorioso, à semelhança do de Jesus. Isso nós vimos na semana passada.
E sobre esse item, nós vimos também no domingo passado, 1 Pedro 1,5b. Ele fala da salvação preparada para ser revelada no último tempo. A última coisa que está para acontecer conosco. Por isso a recomendação, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Então vejam o seguinte, não há espaço para a inércia. Não há espaço para uma vida medíocre. Nós não podemos parar no lugar onde estamos e nos acomodar com o que já sabemos, levar uma vidinha assim, corriqueira. Nós temos que crescer, é algo a ser desenvolvido e que Deus deseja que nós desenvolvamos. Vejam que é algo que cabe a mim e a você fazermos. Nós já fomos salvos no Espírito, agora cabe a nós desenvolvermos isso. Então não há espaço para acomodação, precisamos desenvolver a nossa salvação. Como dissemos, atualmente ela é um processo, devemos buscar isso, devemos nos expor a isto, devemos buscar isto. Isso requer uma atitude, que é desenvolver a nossa salvação. Então, como em toda e qualquer situação, Deus espera o nosso posicionamento. E aqui também, Ele requer isso de nós. Nós devemos fazer isso com temor e tremor. Por quê? Devemos fazer temendo a Deus, tremendo. A palavra temor e tremor fala de alguém que faz, obedece, alguém que segue a orientação de Deus porque teme a Deus e treme diante dele. Não no sentido negativo, com alguém que vive tremendo de medo, mas como alguém que teme a Deus e sabe que Deus é Deus. Deus é Deus com D maiúsculo, Deus é o Deus poderoso, todo-poderoso, é aquele que criou todo o universo, aquele que tem o domínio, o controle de todas as coisas, diante de quem nós devemos nos dobrar e nos subjugar. Então isso requer que nós temamos a Deus e tremamos diante dele. Nós não podemos simplesmente ser salvos, tá bom do jeito que está, eu estou salvo mesmo. Não, a salvação deve ser desenvolvida. Bem, não obstante, nós não podemos fazer isso sozinhos. Por isso, em terceiro lugar, para desenvolver a nossa salvação, nós devemos saber que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Isso não significa inércia, já que é Ele que efetua em nós o querer como realizar, então vou ficar na minha. Não. Jesus nos ensinou que sem Ele nós nada podemos fazer. João 15:5. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Deus requer um posicionamento nosso, requer que nós saiamos da inércia, da acomodação, da indiferença, da frieza, que nós não nos contentemos com o que já temos, mas devemos progredir mais. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu, antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos fazer nada sem Ele. É preciso que nós entendamos que precisamos dEle. Aí a necessidade de oração, aí a necessidade de leitura diária da palavra de Deus, aí a necessidade de uma comunhão íntima com Ele e de um relacionamento contínuo com Ele. 2 Coríntios 3,5, o apóstolo Paulo escrevendo, falando sobre
o ministério que ele realizava, ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Nós somos salvos por Deus mediante a fé no seu Filho. Nós vivemos a vida cristã por meio de seu Filho. Dependemos dele para tudo, e para desenvolver a nossa salvação nós dependemos dele, mas Deus requer que nós tenhamos atitude na dependência dele, crendo no que ele fez por nós ao enviar o seu Filho na cruz para morrer em nosso lugar, para também crer, porque ele nos deu como garantia do que aconteceu conosco, o seu Espírito que habita em nós. E o Espírito de Deus habita em nós exatamente para nos capacitar, para vivermos por meio de Jesus. Ele é o representante de Cristo, ele age em nome de Cristo, ele está aqui em nós e vive em nós, em nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, para desenvolver a nossa salvação, nós devemos fazer tudo sem murmuração, nem discussões. Façam tudo sem murmuração, nem discussões. Murmuração é uma palavra que nós encontramos na Bíblia, em várias partes dela. O dicionário diz assim, mexerico ou boato. Diz também rumor de teor maledicente. É algo que você diz a meia voz, cochichando, e tem a característica de maledicência, falar mal. Quando nós murmuramos, estamos sempre falando mal de alguma coisa. Estamos falando mal de alguma pessoa, estamos falando mal de alguma coisa que está acontecendo, estamos reclamando da vida. É por isso que também murmuração pode ser traduzido por reclamação. Então, há pessoas que vivem reclamando, vivem resmungando, vivem insatisfeitas com tudo e com todos. São pessoas profundamente negativas e contaminam muitos ao seu redor. O problema da murmuração é uma pessoa negativa que só reclama da vida, só fala palavras depreciativas, e a tendência dela é viver sempre para baixo, depressiva, não consegue ver nada além do que os seus olhos conseguem ver. E essa pessoa contamina todas as pessoas que estão ao redor. A coisa mais terrível que tem é conviver com uma pessoa negativa, uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama, uma pessoa que está sempre tendo uma palavra ruim. Ninguém gosta de viver com uma pessoa dessa. Isso não abençoa, não enriquece, não ajuda de forma alguma. A Bíblia, no Novo Testamento e no Velho, condena a murmuração. 1 Coríntios 10:10 diz assim, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. A que ele está se referindo? Números 16, 41 a 49, traz a lume o que aconteceu. No Números capítulo 16 mostra a rebelião de Datã, Coré, Datã, Abirão e todos da tribo de Ruben, líderes entre o povo, começaram uma rebelião, mas eles foram punidos. E depois de serem punidos, o texto diz assim, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Deus havia
realmente feito com que a terra se abrisse e as pessoas, os líderes que haviam se rebelado contra Moisés e Arão, foram tragados pela terra. Outros que se posicionaram querendo ser aquilo que os sacerdotes eram, foram também consumidos quando levaram fogo estranho também ao Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio dessa congregação e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Essa expressão, se prostraram sobre o seu rosto, diz respeito a uma intercessão em favor do povo. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio dessa congregação e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. É por isso que 1 Coríntios 10 e 11 diz assim: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Não significa que Deus hoje vai pegar o murmurador e vai consumir ele na hora. De forma alguma, eu não creio que ele faça isso. Se fosse assim, eu acho que não tinha nenhum de nós aqui estaria vivo. Porque de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós reclamamos. Nós lamuriamos, nós reclamamos de alguma coisa. Mas o fato de termos feito não significa que devamos continuar a fazer. Não devemos ficar reclamando, não devemos ficar murmurando. Porque aqui na Escritura, primeiro nós vimos a recomendação do apóstolo Paulo em Filipenses, e agora na Epístola aos Coríntios. E ele diz: olha, vocês veem o que aconteceu no Velho Testamento. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. E foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Isso mostra como Deus vê a murmuração, como vê a reclamação. É algo que entristece. Imagina você, de alguma forma, vamos supor que você é líder, vamos supor que você é pai, que você enfim, você exerça qualquer liderança e alguém vive reclamando da vida, reclamando de tudo e de todos. Você não tem nenhum estímulo para abençoar essa pessoa. E se não é a misericórdia de Deus, todos nós aqui já estaríamos consumidos. Como eu disse, repito, em algum momento nós já fizemos isso, mas o fato de termos feito não significa que devamos continuar fazendo. Você é salvo para ter mudanças. Eu sou salvo para ter mudanças. E essas mudanças devem acontecer durante toda a nossa vida. Nós não devemos apenas ouvir a palavra de Deus, mas devemos pô-la em prática. É por isso que Jesus nos advertiu dizendo: digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então, é muito importante o que dizemos,
E Deus está ouvindo tudo que eu e você falamos. Mesmo que eu não esteja falando com Ele, mesmo que eu esteja me dirigindo a pessoas, mas se eu estou só falando coisas que não edificam, isso vai afetar a minha vida. A primeira pessoa a ser afetada é quem fala, quem murmura. E, secundariamente, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. É por isso que Filipenses 2,14 diz: se façam tudo sem murmurações nem discussões. Façam tudo, tudo sem murmuração. Você não deve reclamar da vida, da situação que você está vivendo, do problema que eu e você estejamos vivendo. Nós devemos e podemos sim dizer: Deus, preciso de Ti, está difícil, eu preciso de graça, preciso de força, preciso de socorro, preciso do Teu auxílio, mas eu não devo murmurar. Há uma razão para que assim procedamos. Em quinto lugar, para desenvolver a nossa salvação, nós devemos ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual brilhamos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, é isso que nos diz o versículo 15 e o início do versículo 16 de Filipenses 2. O texto diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, para que não sejamos pessoas dignas de repreensão. Devemos ser puros. Como viver assim? Esse padrão é altíssimo. É por isso que insistimos no fato de que é Deus que efetua em nós o querer como realizar. E nós devemos buscar a face dEle. Devemos depender dEle. O texto diz: filhos de Deus inculpáveis. Por quê? Porque nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos fazer o que todo mundo faz. Nós temos que ser diferentes. Não para que as pessoas nos vejam como pessoas superiores, mas para que elas vejam Jesus em nós. É Ele que tem que ser visto, não sou eu. E se eu tenho cometido esse pecado, o pecado da murmuração, eu devo pedir perdão, eu devo pedir perdão não só a Deus, mas pedir perdão também às pessoas que têm ouvido essas palavras que saem da minha boca. Palavras torpes, palavrões, palavras depreciativas, críticas. O texto diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Quais são os luzeiros que nós conhecemos? Nós temos pelo menos 2 luzeiros: o sol e a lua. E nós devemos ser como o sol e como a lua, que brilham, que realmente fazem a diferença. É por isso que Jesus ensinou em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Como eu vou ser a luz do mundo? Nele. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo. E aqui ele diz: vocês são a luz do mundo. Ele disse assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
As pessoas devem ver essas boas obras, as boas atitudes em nós, para que o Pai seja glorificado. Mas ele disse ainda, preservando a palavra da vida. O que é a palavra da vida? A palavra da vida é a palavra de Deus. A palavra da vida é também o próprio Senhor Jesus, mas aqui no texto ele está se referindo à palavra de Deus. Estou me lembrando das palavras de Jesus, que estão registradas em em João, no Evangelho de João, no capítulo 6. No final desse capítulo, diz assim, no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes digo, as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. A palavra de Cristo é vida, por isso é palavra da vida. Por isso que ele diz, preservando a palavra da vida. Como é que preservamos a palavra da vida? A palavra de Deus. Buscando lê-la, conhecê-la, devemos amá-la. Eu insisto isso desde que eu estou aqui. E eu espero que um dia nós possamos ter uma igreja que ame a sua palavra e que se dedique, onde se dedica tempo para lê-la, não apenas quando estamos aqui, mas diariamente, para que nós possamos ter a nossa mente renovada, senão não poderemos desenvolver a nossa salvação. Concluindo, se desenvolvermos a nossa salvação, eu, na qualidade de pastor de vocês, poderei também dizer como o apóstolo Paulo, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. De nada adianta estar aqui, pregar a palavra dominicalmente, 2 vezes durante a semana. De nada adianta você se reunir em células, se não houver propósito de viver essa palavra. Nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos buscar essa palavra, nós precisamos viver essa palavra, não por nós, mas por meio de Jesus Cristo. Então, que nós busquemos isso, queiramos isso e possamos então desenvolver assim a nossa salvação. Eu convido você a orar. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti. Nos dobramos diante da Tua grandeza, poder, majestade, glória. E nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a necessidade que temos continuamente de Ti. Nós não podemos viver sem Ti. Não podemos viver o que acabamos de pregar se nós não estivermos continuamente em Ti. E nós queremos viver em Ti. Queremos andar contigo. Queremos conhecer mais e mais acerca de Jesus através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor renove as nossas mentes, que o Senhor mude as nossas mentes, que os nossos pensamentos sejam recapturados, sejam levados cativos à obediência que nós encontramos em Jesus. Dá-nos corações quebrantados, contritos, humildes, dependentes inteiramente do Senhor. Pedimos que, quando saímos daqui, o Senhor nos leve em paz, em segurança, sempre cercados pelos Teus anjos, livres do mal, e que Tu nos guardes pelo Teu poder. Pedimos isso em nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém.